Gente, olha só. Por que eu decidi falar sobre esse assunto, tá? Eu nunca fiz uma live tão focada nesse assunto como eu vou fazer hoje, tá? Nunca abordei isso sobre como ter mais lucrar mais com menos, tá? Sempre acabo frisando alguns pontos sobre isso, né? Como é possível fazer mais com menos. Mas isso realmente, assim, faz toda a diferença, tá? Principalmente para quem está começando, tá? Talvez quem já está há algum tempo no mercado, talvez já, né, tenha percebido algumas coisas que eu vou contar aqui, tá? Mas quando eu comecei, eu não tinha, assim, percepção zero sobre como otimizar tudo para ter mais resultado, tá? Às vezes a gente acha que precisa abraçar o mundo para ter mais resultados, principalmente aqui. E não, tá? E não se trata disso, tá bom? E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu queria compartilhar com vocês, tá? Que é o seguinte: quando a gente pensa em lucro, a gente pensa em o quê? Em dinheiro, tá? E o dinheiro é uma coisa que às vezes, sem perceber, a gente acaba desvalorizando ele de várias formas, Principalmente quando a gente vai comprar coisas, falando do nosso trabalho, comprar coisas, né, a nossa matéria-prima para trabalhar. A gente compra sem critério algum, sem planejamento. Às vezes, mesmo fazendo lista, compra coisas que não sabe se realmente vai usar, que não tem um objetivo, né, pré-definido para aquilo. E o que acaba acontecendo muito é o que? Material parado. E material parado é o que? Dinheiro parado, tá? E o dinheiro, quando a gente tem esse tipo de comportamento, nós estamos, sem perceber, desvalorizando o quê? O nosso dinheiro, né? Que independente do quanto você ganha, ele não vem fácil, né? Pode ser que algumas pessoas tenham de maneira fácil, enfim, são ricas e nascerão ricas, né? Mas eu acredito que não seja o caso da maioria, entendeu? E quando a gente tem esse descuido, mesmo que de forma inconsciente, a gente está o quê? Desvalorizando o nosso dinheiro, tá? E o dinheiro, qual é a frase? O dinheiro, ele não aceita desaforo. Então, a gente precisa, sim, ter cuidado e respeito com o nosso dinheiro, que é conquistado, às vezes com muito suor, com muita batalha, né? Principalmente quem está aprendendo, quem tem dificuldade de vender. Então nós precisamos usar ele em todos os sentidos de forma inteligente, tá? Eu não estou falando aqui pra gente ser muquirana com dinheiro, não. Prosperidade sempre, tá? Mas é importante que vocês usem, invista o dinheiro de vocês, quando você for investir em tudo aí com o artesanato, de forma inteligente, tá bom? E aí, agora entrando já no assunto, tá? Às vezes você pensa que para lucrar, para você ter lucro, você precisa o quê? Vender cada vez mais. E sim, nós precisamos vender mais. Quanto mais eu vender, melhor, tá? Mas tem um grande detalhe, que é o quê? A redução de custos. De repente, você se pega escrava do trabalho, né? Você trabalha muito, faz muitas coisas, você até vende uma quantidade legal de peças artesanais aí por mês, mas você tem aquela sensação de que não tem dinheiro, que não sobra, né? Provavelmente falta aí projeção, falta organização, e fica aquela sensação de que eu trabalho e não tenho grana nenhuma, tá? E o que pode estar acontecendo, e é muito provável que esteja acontecendo, é o quê? Que você esteja gastando muito porque não tem projeção, compra mais do que realmente precisa, tá? E quando você consegue otimizar o lado investimento, tá? Lembrando, tá? Não estou dizendo que é para ser
mão fechada e miguelar na hora da compra, tá? Mas é realmente até o que eu vou comprar, e você vai aprender isso hoje, é comprar de forma estratégica, sim, tá? Existe uma regra chamada Princípio 80-20. Eu queria muito indicar esse livro para vocês, tá? Eu conheci essa regra, esse princípio 80-20, logo quando eu comecei essa busca por conhecimento, que eu entendi o que era o mundo do empreendedorismo, que eu me sentia, eu estava nessa época me sentindo, isso foi mais ou menos em 2016, 2017, que foi quando eu comecei a mudar o jeito Charlene de ser, né? Eu estava me incomodando, a pessoa que me peguei empacada no lugar, não ia para frente de jeito nenhum, cansada, exausta, e senti uma necessidade absurda de mudar isso. E aí busquei mentoria, palestras, e foi aí que eu entendi o que era isso daqui, ó, a regra 80-20, tá? O nome desse livro é O Princípio 80-20. Os segredos para você conseguir mais com menos nos negócios e na vida. E aí eu comprei esse livro, tá? É uma leitura mais técnica, tá? Confesso que não é um livro tão confortável de ler, tá? Sou super sincera com vocês, mas são coisas que são extremamente necessárias para nossa evolução como profissional, né? Então, principalmente quem trabalha com vendas, é uma leitura muito importante, tá? Eu fiquei conhecendo esse assunto junto com a importância do nicho, que eu não tinha uma noção muito ampla de nicho. Eu sabia mais ou menos o que era, mas eu não tinha uma noção muito ampla, né? E aí os assuntos, eles casam muito, sabe? Assim, faz total sentido. E o que significa essa regra, tá? Aqui na capa já diz os segredos para conseguir mais com menos na vida e nos negócios, né? Então, como lucrar mais com menos. E o que representa esse 80-20, tá? Quando eu penso no 80-20, eu somo dá o quê? Dá o 100. Então, vamos pensar sempre no 100%, tá? 80, o que significa isso? Que 80% dos nossos resultados maiores, estamos falando aí do seu resultado de vendas, tá? Eles provêm apenas de 20% do que? Dos seus esforços, tá? Aí você vai entender isso aí no decorrer da live. Então, guarde isso, anote isso aí, tá? 80% do nosso resultado maior vem de 20% dos seus esforços. Ou seja, ao menos é mais, tá? Então, quando eu entendi esse assunto, eu já estava me questionando, porque tudo começa a rodar na sua cabeça quando você começa a aprender com pessoas que têm resultados extraordinários, né? E foi isso que eu busquei. Eu fazia muita coisa. Aí eu anotei aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem tantas coisas que eu fazia, achando que o quê? Isso ia fazer com que eu tivesse mais clientes, mais dinheiro. Doce ilusão, tá? Porque eu fiquei praticamente maluca, surtada, porque você não tem foco, na verdade, em nada. Você literalmente quer abraçar o mundo. Então, olha só, eu fiz festas por 2 anos. Durante 2 anos, eu fiz decoração de festa. Então, eu fazia tudo. O bolo, o cenário, eu ia montar. Eu fazia tudo, tá? Realização de sonho, não me arrependo, foi uma delícia, mas só que não. Porque depois veio o desgaste emocional, o estresse, lidar com pessoas, né? Com pessoas que não tinham cuidado com as coisas. Foi um estresse, um caos. Fiz festa. Quando eu comecei a fazer artesanato em 2010, eu já comecei fazendo os biscuits também. Os biscuits eu fazia
noivinhos para casamento, bonecos personalizados. Muitas clientes me pediam para dar de presente de aniversário, com profissão, sabe? Topos de bolo também e lembrancinha. Nossa Senhora. E aí tinha semana, né, que tinha tudo, que tinha festa, que tinha biscuit, que tinha... Então, assim, realmente eu tinha meses que entrava uma grana, assim, absurda. Só que ao mesmo tempo, era um gasto que eu tinha e eu não estava aproveitando nada, sabe? Eu gastava muito, muito, muito com material, principalmente por conta das festas, né? Porque, digamos que eu não tinha um investimento para investir nas mesas, no temas, né? E quem trabalha com festas sabe que existe uma rotatividade, né? São muitos temas à disposição, né? As crianças cada hora querem uma coisa, enfim. Então eu gastava muito investindo nos temas. Então, assim, na hora do lucro, não tinha lucro mesmo. Não tinha nada. Acabava, às vezes, nem ficando para mim, quase. Então, eu acabava o quê? Pagando para trabalhar, tá? Eu fazia feltro, também me metia a fazer feltro. O feltro foi meio que junto com as festas. Aí fazia bastante porta-maternidade. E assim, né? A gente é enlouquecida por fazer tudo. Enlouquecida por fazer tudo. E a costura criativa, que eu já fazia, assim, milhares de coisas desde quando eu comecei, né? O que entrou no meio do caminho realmente foram as festas e o feltro. A costura e o biscuit, eu fiz... Esse ano eu completei 10 anos de artesanato. A costura... O biscuit, as festas, eu parei em 2017, se eu não me engano. Tem uns 3 anos, mais ou menos. Aí eu parei com tudo que eu fazia, tá? Então, como eu via isso? Eu via tudo como que oportunidade. Eu via tudo como oportunidade. Eu ia enfiando coisas, tudo que aparecia. Eu não sabia dizer não para as pessoas. E aí, eram modelos de coisas que as pessoas queriam fazer e eu ia fazendo, inventando. Festa, a pessoa queria um tema, eu falava, ai meu Deus, e agora? O que eu consigo aproveitar do que tem? Ah, não, é só fazer isso e acrescentar isso, mas quando você vai ver, realmente não era aquilo, surgiam mais coisas. E eu ia gastando cada vez mais. Imagina manter tudo isso, festa por 2 anos, material para trabalhar com biscuit, que não tem um custo tão alto, mas o tempo tem muito valor, né? O tempo que você leva para fazer isso. Meu tempo vale uma quantia, né? Eu não tô ali produzindo à toa. Então, quando eu deixava de fazer o que realmente me monetizava para fazer o biscuit, eu tinha o quê? Prejuízo. Prejuízo grande. E por aí vai, tá? Então eu via tudo isso como uma oportunidade. E aí quando eu comecei a estudar, eu tomei essa consciência, porque até então eu não tinha. Eu achava tudo aquilo o máximo mesmo, exausta. Eu falava, nossa, meu, dou um ralo, trabalho pra caramba. Nossa, tá assim, mas tá valendo a pena, que não sei o quê. E aí quando eu comecei a visualizar e ver por esse lado, eu falei, gente, tô fazendo tudo errado. Não faz sentido eu fazer tudo que eu estou fazendo. E aí eu tomei consciência de tudo isso, e aí o que eu comecei a fazer? Uma análise dos meus gastos. Porque a gente vai fazendo na emoção, na emoção, na emoção. Aí eu falei, realmente não tá fazendo sentido eu continuar fazendo tudo isso. Não tá fazendo sentido, porque eu realmente estava gastando muito. Aí eu comecei eliminando, né? Como eu falei pra vocês. Eu comecei primeiro eliminando os biscuits. Isso logo quando eu comecei a fazer empreendedorismo. Cursos, palestras, mentoria. Eu já tava meio que de saco cheio, sabe? Não tava tendo paciência. Chegava a encomenda, eu pegava, eu fazia, mas eu pegava assim, bufando, sabe? A gente precisa trabalhar feliz.
A gente precisa trabalhar bem, a gente precisa vibrar por aquilo que a gente faz. Eu falei assim, não, realmente está tomando muito tempo, não estou fazendo muito, não faz sentido. Aí as festas, eu falei, nossa, meu, gastei uma grana com isso daqui, como que eu vou largar isso tudo agora? Eu vou jogar esse dinheiro no lixo. Aí eu falei, meu, não tá dando mais. A última festa que eu fiz, sabe o que aconteceu? Eles lavaram o salão de festa com as minhas mesas de MDF no chão. Aí eu falei, cara, não dá mais. Assim, já tinha chego assim no limite. Eu falei, não, realmente, essa vai ser a última. Aí eu vendi várias coisas. Muitas coisas eu consegui vender. Outras eu acabei ficando comigo, que eu achava acho umas coisas fofas, né? E aí fui, decorei minha casa, decorei meu ateliê, que eu morei por um tempo sozinha, eu tinha um quarto que era só do meu ateliê, ficou tudo fofinho, bonitinho, e peguei pra mim, realmente desapeguei. Falei, bom, já foi uma experiência, aprendi com isso e desapega, né? Então, vendi várias coisas e outras eu fiquei, festinha das crianças, a gente sempre tem uma coisinha ou outra para fazer coisinhas para eles. Então, primeiro o biscuit, depois as festas e o feltro, e aí parei de vez na costura criativa. Mas olha só, quando eu falo costura criativa, ainda é uma coisa muito ampla. Ainda é muito ampla a costura criativa, tá? Porque o que acontece? Eu posso atender muitos públicos com necessidades diferentes quando eu penso na costura criativa, tá? E isso se aplica para todos os nichos. Por exemplo, vamos supor festas. Tem pessoas que trabalham com decoração de festa só para casamento. Acabou, entendeu? Ou só decoração para o público infantil. Ou decoração para o público infantil, mas uma festa mais elitizada. Para tudo existe um perfil, um público, um estilo, uma necessidade, né? Realmente não faz sentido a gente querer atender todo mundo. E eu nunca tive essa percepção. Isso só o estudo me mostrou, tá? E aí, parei na costura, né? Já consegui eliminar, olha só, uma porrada de coisa. E aí eu fazia coisas para bebê. Algumas coisas eu não curtia muito fazer, mas às vezes eu fazia, porque eu tenho uma pessoa aqui em casa que agora tá me dando, ela tá entendendo mais. Eu converso muito com a minha mãe, né, que é minha parceira, minha mãe trabalha comigo desde que eu comecei. E ela foi um pouco resistente no momento de dizer não. Ainda não faz muito tempo, tem acho que umas 3 semanas mais ou menos, uma cliente veio aqui que na verdade é uma conhecida nossa, né? E sempre comprou nossas coisas, e aí ela queria um puxa-saco para colocar no carro dela. E aí a minha mãe foi e pegou a encomenda assim, de uma coisa que eu que tinha que tirar o molde, fazer e cortar. Eu falei, mãe, eu já conversei com a senhora que a gente não vai mais fazer tudo, não vai mais. Falei, eu vou fazer essa última vez, mas que fique claro, a próxima vez que a senhora pegar qualquer coisa que não faça parte do nosso portfólio, a senhora que vai fazer. Eu não vou mais me aborrecer com isso, tá? Então, assim, é uma questão de decisão e foco, tá, gente? Porque realmente foi uma peça que eu fiz nessa situação que não me acrescentou nada, sabe? Assim, não desmerecendo, não que eu não tenha valorizado isso. Pelo contrário, sou grata por essa cliente que me procurou porque ela gosta do nosso trabalho. Mas pensando sempre no quê? Que o menos é sempre mais. Eu aprendi isso faz cada vez mais sentido para mim, né? A energia é outra, a vibe é outra, a vontade de trabalhar é outra, o processo criativo é outra. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, vou falar sobre os custos de tudo isso, tá? Ela falou assim, mano, não, tá bom, filha, entendi. Eu falei, então tá bom, então tá. E aí eu fazia, né, coisas para bebê, coisas para cozinha, puxar saco, coisinha pro Natal, com coisinhas específicas e Páscoa, tudo. Eu falei, ai meu Deus do céu, e agora, né? Como
porque assim, qual foi o problema maior de tudo isso, que eu acredito que essa seja uma grande dificuldade das artesãs, é desvincular isso, tá? Porque o que acontece? Quando a gente faz de tudo, a gente acaba acostumando as pessoas, né? Elas sabem que você faz tudo, elas vão acabar pedindo tudo. Então leva um tempo, né, para a pessoa entender que você tomou essa decisão e que você não vai fazer mais. E aí às vezes você fica chateada e não quer agradar, mas você precisa ver que isso pode estar sendo prejudicial para você. Então eu me posicionei dessa forma. Às vezes eu sinto que algumas pessoas podem não entender, né? Mas isso realmente é uma coisa que durou pouquíssimo tempo, sabe? Foi rápido, posso dizer que foi rápido. E aí, eu vou falar para vocês como foi fácil eu tomar a decisão de escolher um estilo dentro da costura criativa, o que fazer dentro da costura criativa, tá? Eu participei de uma imersão de 2 dias, um evento incrível, né, com pessoas de um posicionamento muito grande no mercado, empresários, enfim. E aí teve uma palestrante que falou sobre posicionamento de marca. Tá? E aí uma pessoa perguntou sobre o nome, né? Eu tenho dificuldade de criar um nome para o meu negócio, né? E eu desde sempre tive o mesmo nome fazendo 500 coisas. Olha só, gente, prestem atenção nisso, tá? Posicionamento de marca. O que a palestrante disse? O nome da sua marca, da sua empresa, do seu ateliê, ele tem que ter conexão com o que você faz e ele tem que ter conexão com o seu nicho. Porque às vezes você coloca um nome. Esses dias eu não lembro o que foi. Aconteceu uma situação e o nome do negócio era laços de cabelo, alguma coisa. E aí eu entrei para ver o perfil, tinha tudo lá, menos laço. Saca? E aí, eu me questionei muito quando eu ouvi isso. Eu falei, cara, realmente, eu tava na fase do apego, né, de abrir mão, já tinha consciência, né, de que eu tava gastando muito, que eu já tinha eliminado tantas coisas e assim, não pesou em nada. Eu não tive uma queda de vendas por isso. E eu consegui focar mais na costura. E eu deixei de gastar com tantas coisas. Então, assim, os meus custos com material, eles caíram, assim, menos da metade. Eu gastava muito com material. E aí, quando ela falou essa questão do nome, eu falei, realmente não faz sentido, tá? O nome do meu ateliê é Menina Pimenta, tá? E aí, eu peguei umas peças aqui para mostrar para vocês, tá? Aí você imagina, ateliê Menina Pimenta com porta-maternidade de um ursinho. Ateliê Menina Pimenta com feltro da galinha pintadinha. Ateliê Menina Pimenta com boneco de biscuit, assim. Um ateliê Menina Pimenta com pano de prato, sabe? Eu falei, cara, não tem conexão nenhuma, assim, o que tem conexão com Menina Pimenta é isso daqui. Isso sim, tem total conexão com o nome. As minhas bolsas, hoje, o que eu faço hoje, de forma única, de forma exclusiva, com toda identidade, estilo definido, sim. Aí sim, tem total conexão com Menina Pimenta. Aí pra mim foi assim, a maior sacada de todas. Falei, cara, as pessoas não estão me vendo como uma marca. Elas gostam do que eu faço, né? Eu tenho muitas clientes fiéis, mas realmente eu não vendo por esse lado. Dificilmente eu vou ser vista e reconhecida como uma marca. Dificilmente as pessoas vão se lembrar facilmente de mim quando ela pensa em uma coisa específica e não tem nada específico ali. As pessoas têm esse pensamento rápido, né? Quando pensam em algo específico. E aí, a partir daí, eu comecei a
eliminar tudo, tudo, e fiquei fazendo só as bolsas e os acessórios, tá? Então, olha só, quando eu fazia tudo dentro da costura, aí olha só, o menos é sempre mais, tá? Porque mesmo dentro da costura, por que que eu fiquei só com a costura? Porque biscuit eu não fazia sempre, eu fazia, mas não fazia todo dia com uma costura. Festa, a mesma coisa, não tinha todo final de semana. Feltro, a mesma coisa. Então, o que realmente existia um movimento era a costura, desde sempre, tá? E aí, dentro da costura criativa, a mesma coisa. Então, ó, o 80-20 acontecendo aí para vocês entenderem como funciona isso, tá? Dentro da costura, a mesma coisa. As peças que eu produzia com frequência, diariamente, era mais voltada para o público adulto. Eu fazia as coisas para bebê, mas não no volume que eu faço as coisas para os adultos, tá? Então, eu fui trazendo esse conhecimento, eu falei, eu preciso aplicar. Eu aprendi conhecimentos não colocado em prática, ele não serve de nada. E eu fui vendo o resultado, né? A melhoria de tudo. As vendas aumentando cada vez mais, o meu lado criativo melhorando cada vez mais, os meus gastos diminuindo absurdamente. Porque olha só, eu precisava ter um estoque de estampas infinitas, tá? Para bebê. E nem sempre a gente consegue agradar todo mundo, né? E a gente acha que tem que ir comprar e aquilo fica ali rodando, certo? E se você não percebe esses pequenos detalhes, você acaba gastando um dinheiro absurdo. E aí eu realmente fui eliminando, tá? Então, eu voltei o quê? A minha atenção, o meu foco realmente para aquilo que eu vendia mais. Tá? E eu fui eliminando, só eliminando, desde que eu aprendi isso, tá? E aí, quando eu penso no que eu vou vender, eu penso também o que? Na variedade. Será que eu preciso ter tantas variedades? Porque às vezes você quer ter, sei lá, 15, 20 modelos. Mas se você for fazer um filtro aí de tudo que você vende hoje, você vai se dar conta de que existem, vamos supor que você tem aí 10 modelos de peças aí que você faz, tá? Mesmo que tenha nichos diversos aí, tá? Dentro do que você faz. Existem os produtos que são mais procurados, né? O produto da vez. Então, você realmente não precisa ter tantas variedades, tá? E aí, como eu aprendi a otimizar meu custo de material, tá? E isso, assim, cada vez faz mais sentido, tá, gente? Ó, eu tô numa fase aqui, no ateliê, que as minhas clientes estão procurando muito esse tipo de tecido aqui, ó. Tá? O camurçado. Tecido de tapeçaria, ó. Esse bege. Aqui o camurçado de novo, tá? O jeans. Certo? Olha só. Jeans. Aqui também, ó, é jeans. E aí, ó, a questão do aproveitamento, tá? Claro que assim, cada um tem o seu estilo, a sua identidade, até aí você vê possibilidades com o que você pode fazer aí com o que você tem, tá? Essa é a grande sacada. Eu consigo, olha, otimizar muito os meus custos, porque para algumas pessoas isso daqui não serve para muita coisa, né? Ó, isso daqui é um retalho, aqui é outro retalho, aqui é outro retalho. Então, talvez para algumas pessoas isso não tenha utilidade, mas quando eu transformo isso em uma peça, olha só, algo que poderia talvez ir para o lixo, eu consigo aqui ter um lucro absurdo, absurdo mesmo, né? Aqui eu usei o tecido normal, mas aqui existe uma otimização e uma peça de extremo valor agregado, certo? Porque é uma peça única, né? Uma bolsa que não vai ter uma peça igual a essa, tá? Então, qual
qual é a ideia central aqui? É você fazer esse filtro, tá? E focar sempre naquilo que é mais procurado, focar naquilo que você vende mais. Quando você for comprar material, por exemplo, tá? Existe sempre o tecido mais procurado. Então, olha só, as minhas clientes hoje, elas estão procurando muito, mais uma vez, esse tecido aqui e esse daqui. Então, assim, é quase hoje, nos últimos 4 meses, mais ou menos, eu tenho explorado muito esse estilo aqui. Então, não adianta eu trazer, quando eu vou fazer meu estoque, não adianta eu trazer 15 tipos de tecido, 2 metros de cada um. Eu tenho que concentrar uma quantidade maior nesse material aqui, que é o que as pessoas vão pedir mais. Elas vão procurar mais esse material. E aí eu trago alguns, né, que tenham conexão, que que trabalha com a identidade, né, o estilo que você está criando aí para sua marca, né? Por exemplo, essa pegada mais rústica, né? Olha só. Então eu foco muito hoje nesse tipo de tecido, nesse estilo aqui. Nesse estilo aqui. Que são coisas que eu sei que eu não vou ficar com o material parado e eu vou conseguir aproveitar cada pedacinho de retalho, tá? Outra coisa que você precisa prestar atenção é no seu produto carro-chefe. Toda pessoa que vende qualquer tipo de artesanato, existe um trabalho que ela faça que vende mais, que é o mais procurado, né? O meu, por muitos anos, e agora eu tô para fazer um levantamento, porque eu tenho observado que isso tá mudando um pouco, porque nem tudo se permanece do mesmo jeito, tá, gente? As coisas mudam, sim. Mas vamos falar do carro-chefe, tá? O meu, desde 2016, foram as bolsas térmicas. Então, eu sempre vendi muita bolsa térmica, mas assim, muita bolsa térmica. Muita bolsa térmica. Então, é um produto que vale a pena eu ter mais versões, mais modelos, opções de tamanho, né? E a cada período eu vou desenvolvendo um modelo novo, tá? Então, foca naquilo que está tendo uma procura maior, tá? Eu vendo bastante bolsa térmica, mas hoje eu tô tendo muita procura por mochilas e bolsa grande, malinha, tá? Então, existe uma disputa aí, tá? Mas sempre existe um produto que vai te trazer um retorno muito maior, tá? Isso se aplica também, tá? Quando eu penso na regra 80-20, o que é? As suas clientes, tá? Vou dar um exemplo recente para vocês. Ontem eu fiz uma ação de vendas no dia... Deixa eu tomar um golinho de água. Não, isso vai levar um tempinho ainda, tá, Dani? Respira fundo aí, que isso vai levar um tempinho, mas você vai perceber. Acredito que não demore muito, tá? Mas quando você nicha, a probabilidade disso acontecer com uma velocidade maior é melhor, tá bom? Não tem problema ainda, tá? Eu fiz uma ação de vendas ontem e foi dentro de um grupo de WhatsApp, 15 peças, dia 15 peças, eu joguei no grupo às 15 horas da tarde com 15% de desconto, tá? No grupo, entrou 60 pessoas no grupo, tá? 2 dias de divulgação. Das 15 peças, eu vendi 12 peças, tá?
eu vendi R$ 526 mais R$ 458 de encomenda. Então foi R$ 984, quase R$ 1.000 em um dia com essa ação, tá? Então eu fiquei com 3 peças aí, que foram 3 bolsas, que eram as peças de mais valor. Essas eu não vendi, mas eu peguei quase o mesmo valor de encomenda, R$ 458, tá? Das 60 pessoas, olha só, gente, presta atenção. Das 60 pessoas, 10 pessoas compraram, tá? 2 foram novas clientes, 7 já eram clientes, tá? Mas dessas 7 que já eram clientes, 3, olha só, 3 compram comigo o ano inteiro. E essas 3 foram as que gastaram mais nessa ação de venda. Então, talvez você fique se perguntando aí, mas então não precisa fazer ação? Precisa. Precisa porque a estratégia funcionou, tá? E eu trouxe 2 clientes novas. Uma gastou R$ 182. Ela comprou uma peça da ação e 2 por encomenda. E a outra não comprou nenhuma da ação, porque quando ela chegou já tinha acabado. E aí ela acabou encomendando no valor normal, porque o desconto era só para as peças da ação, tá? Então, uma foi 182 e a outra foi R$ 100. Isso, fazendo uma conta rápida aqui, R$ 100. Então, vocês estão entendendo? Olha só. Dessas 10 pessoas, 3 são clientes que compram comigo o ano inteiro. E elas foram as que mais gastaram aqui, nesse total de vendas. Elas foram as que mais compraram. Então, olha só. Quando eu penso nisso, o 80-20 ele se aplica em praticamente tudo. Tá? Por que eu incentivo muito que vocês façam lista de transmissão? Porque você vai conseguir fazer venda recorrente, você vai vender para as mesmas clientes com uma frequência muito maior. E com certeza, de 100 pessoas que você tenha na sua lista, provavelmente 20 dessas pessoas, um pouquinho menos ou um pouquinho a mais, são as que vão consumir de você o ano inteiro. Existe essa proporção, tá? Então, é focar a sua energia naquilo que te dá mais resultado. Então, por exemplo, essas clientes que compram muito, elas estão numa lista exclusiva. Elas têm lista de clientes, vamos dizer que é a VIP da VIP. Então, sempre que eu vou oferecer uma vantagem, eu dou prioridade para essas clientes que têm um potencial de compra muito maior, tá? Porque eu tenho uma garantia maior de que as clientes, essa menor quantidade que está nessa lista, são as que compram sempre, que estão sempre mais envolvidas, que são apaixonadas. Então, eu preciso valorizar essas clientes, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, mas não é todo mundo que vai ver, Suzana. Primeiro que não é todo mundo mesmo, tá? Nem quem tem 1 milhão de seguidores. Ó, vou dar um exemplo assim. Acredito que a maioria aqui conhece o Érico Rocha, tá? Tô falando de uma potência para você entender a proporção, tá? Uma potência. O Érico, ele tem mais de 1 milhão de seguidores, tá? Ele faz live todos os dias. Todos os dias de manhã ele faz uma live às 7h47 da manhã. E a live dele não chega a 1.000 pessoas, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho... estamos chegando a quase 30 mil seguidores, né? Hoje a gente tá aí numa média de 100 pessoas, um pouquinho mais nas lives.
100, 120, tem dia com um pouquinho menos. Esse número, ele nunca vai ser igual ao seu número de seguidores, tá? Conversão de venda, tudo vem do menos. Tudo vem realmente do menos, tá? Então, o que tá acontecendo com você tá ok, tá? Te pergunto se eu tiver um número maior de seguidores. Não, não. Eu vejo que quanto mais seguidores você tiver, mais conversão você vai ter. Porém, você precisa fazer o processo de segmentação para atrair pessoas que têm um real interesse pelo seu produto, tá? Porque às vezes a quantidade não representa nada. Precisa ter qualidade antes da quantidade, tá? Então, olha só, resgatando aqui, tá? Eliminação, redução de tipos de artesanato, porque isso vai fazer com que você gaste muito mais com o material, muito mais. Talvez você não esteja vendo onde está indo o seu dinheiro, tá? Então, defina isso quanto antes. É uma escolha realmente, tá? Mas eu só compartilho com vocês aquilo que me traz resultado positivo, tá? Então fez total sentido para mim, não me prejudicou em nada, tá? Hoje eu gasto muito menos. Eu tenho um custo de material mensal aproximadamente aí de R$ 400. Não passa disso. Não passa disso. Então, R$ 400 aproximadamente para vender aí aproximadamente R$ 5.000. Claro que o custo, né, não é só com material, né? Vocês que são alunas aí do programa, as meninas que já adquiriram a calculadora, que entendem do processo de precificação, sabem que o valor do artesanato eles não devem ser feitos só com base no material. Existem outros custos aí, né? Talvez se você não tiver a sua energia, você não consiga trabalhar. Talvez se você não tiver uma internet, você não consiga pesquisar, assistir uma aula. Então, são coisas que você utiliza para trabalhar também, que precisam fazer parte do processo de precificação, tá? Ferramentas, que ferramentas? Então, ai, me perdi aqui. Nossa, deu um branco. Deu um branco total aqui. Então, voltando. Tava falando do processo de precificação, né? Tudo isso é importante para essa otimização, tá? Então, fui eliminando os nichos, mas isso precisa realmente fazer sentido para você. Lembrando que assim, tá, gente? Eu respeito o trabalho de vocês, as escolhas, as necessidades de cada uma, né? De repente você tá num momento que realmente tá difícil para você escolher e tá tudo bem. Só que assim, é importante que se você quer otimizar, que você não arraste isso por muito tempo, porque vai ser difícil você se desvincular, tá? Então, se você quer realmente um posicionamento, se você quer ter mais foco, se você quer essa otimização, fazer todas essa redução faz muito sentido, né? Para quem faz tantas coisas aí, tá? E focar naquilo realmente, em todos os aspectos que te traz mais resultados. Quando você vai comprar um material, né? Concentrar a sua compra, fazer uma compra de forma inteligente, comprar com critério, tá? Cuidado para não ficar muito tempo com o material parado. Tudo isso faz sentido para você, tá? Tem que fazer sentido para você.
Então, tem que colocar sim, tá, Rose? Precisa colocar. Eu sempre falo que mesmo que você não pague, tá, gente? E na aula de precificação, não é para colocar tudo. É uma parcela, tá? É um terço do valor. Aqui em casa eu também não pago a energia elétrica. Quem paga a energia aqui é meu pai. Mas a gente usa uma grande parte do que vem é do trabalho, tá? E eu coloco por duas razões. Vamos supor que meu pai um dia não possa pagar mais por algum motivo, sei lá. Então, isso tem que fazer parte, isso não pode entrar do nada, tá? E outra coisa, tá, gente? Quando você fraciona, você vê que isso é o que menos causa impacto no montante do preço. Não é isso que vai deixar o seu trabalho mais barato ou mais caro, mais desvalorizado ou menos desvalorizado. Ao contrário do que a maioria pensa, tá? O artesanato, a maior dúvida das artesãs é no momento de prolabore, o tempo de produção, tudo isso que vai elevando o valor do seu trabalho. Né? E muitos não são valorizados porque não é feito esse processo. A maioria não faz esse processo. E aí o mercado é prejudicado, tá? Então tem que colocar assim, mesmo que você não pague, tá? Isso precisa representar, tá? Vamos supor que seu marido não possa, que você tenha que arcar com isso aí, tá? Então, não desconsidere, tá bom? E aí, no momento de fazer a distribuição, né? O que é meu, o que é de despesas, isso pode ficar como um lucro, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum mesmo, tá? Pensa, sempre quando a gente vai precificar, a gente tem que pensar no mercado como um todo. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar que existe um mercado artesanal. A gente tem que pensar de forma coletiva. E sempre que eu vou eliminando, tirando coisas do processo de precificação, que tem que fazer parte do processo de precificação, eu desvalorizo o trabalho e prejudico o mercado como um todo, tá? O acesso da calculadora é vitalício, tá bom? Você compra e ele é seu para sempre, tá? E aí o Fábio me lembrou aqui, nós estamos buscando sempre melhorias, né, para todos os nossos produtos de um modo geral, né, tanto para o programa. E aí tem a calculadora, que é a queridinha das artesãs, aí mais de 1.500 alunas já usam, já compraram a calculadora. E aí, sentindo a necessidade, algumas dúvidas, nós incluímos um registro de vendas, tá? Dentro da planilha de precificação. Ela fica junto com o fluxo de caixa, tá? Que é muito importante vocês ter o controle, né? Sobre o que entra, sobre o que você entra, sai, para você visualizar, né? Onde está indo o meu dinheiro, né? Tem que ter controle, tá? E para que serve esse registro de vendas? Porque vamos supor que você determinou uma meta, mas você não atingiu aquela meta, ou até mesmo ultrapassou aquela meta. Pode ser que você tenha ultrapassado aquela meta, tá? Então, você sabe, por cada peça com esse registro de venda, você sabe que essa parte é de material, sabe que essa parte é do seu prolabore, você sabe que essa parte é de despesas fixas e essa parte de despesas variáveis, tá? Esse registro de vendas, ele mostra isso por peça. Então, você lança lá, né? Então, é um controle diário, tá? Precisa fazer diariamente, porque aí você sabe o que pertence a você. Então, essa bolsa de R$ 83, eu sei que X reais representa o meu prolabore. E o restante é lucro, e o restante é despesas fixas, e o restante é despesas variáveis. Para você não pegar nada a mais e nada a menos, tá? Porque o lucro
ele não é seu, o lucro é do seu negócio para você fazer futuros investimentos, né? Seja em material, seja um retorno de investimento, seja em cursos, seja em compra de equipamentos. Você precisa do lucro para isso. Se você não tem lucro no seu trabalho, você trabalha para se pagar, às vezes se pagar muito mal, e para pagar material, né? O que a maioria das artesãs fazem. Então, a nossa proposta com a calculadora é claro que você saiba colocar o preço certo no seu artesanato, mas é que principalmente você reconheça o valor do seu trabalho, que você aprenda a valorizar cada vez mais o seu trabalho. Porque eu acredito que tenha muitas pessoas que se surpreendem no momento de precificar, que vê o quanto poderia estar cobrando a mais pelo seu trabalho. Tá? Então falta realmente um pouco de visão, de posicionamento, né? Essa quebra de crença de que o artesanato não é valorizado, para a gente conseguir valorizar mais o nosso mercado, conquistar cada vez mais o nosso espaço, tá bom? Gente, vocês gostaram da live? Me conta aí. Foi importante para vocês? Gente, olha só, a calculadora, para quem quiser, tá? Ela está com preço especial, tá? Ela tem um valor de mercado, mas ela está sendo vendida com quase 50% de desconto, tá? Então, eu sugiro que você seja rápida para comprar essa calculadora, porque eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir manter esse valor, tá? Então, você compra, é um curso de precificação, tá? É a calculadora de preços de artesanato, tem vários bônus também, planilhas, planner, fluxo de caixa, esse controle de vendas, tá? Olha só, várias meninas aí, ó. Tá? O preço dela é de R$ 59,90 e você ainda consegue parcelar, tá? Dá para parcelar no cartão. Me fugiu o número de parcelas agora. Se você comprar no cartão, você recebe na hora, tá? O boleto tem um período aí de compensação de 24 a 48 horas, tá? É uma coisa que foge da gente, tá? Então, alguns entram no dia seguinte, alguns levam 2 dias aí. Depende muito aí do banco, não é uma coisa que somos nós que controlamos. Então, se você tiver cartão, eu sugiro que você compre no cartão, tá bom? E me conta aí se vocês gostaram da live, se foi importante para vocês, se vocês conseguiram visualizar a importância de tudo isso, que o menos é sempre mais. E o livro, tá? Eu acabei nem lendo aqui os trechinhos, me empolguei aqui. Funciona no computador e no celular, tá? Ela é melhor de usar no computador, porque tudo fica maior, né? Fica grande. Mas você consegue usar no celular também, tá? Você só precisa baixar o aplicativo Excel, tá bom? Mas dá para usar no celular também. Computador, tablet. Dá para usar sim, numa boa. Ó, livro para quem quiser ler, tá? Leiam. Às vezes você acha que precisa ler um monte de livro, não que não seja importante, tá, gente? Quanto mais você ler, melhor. Mas assim, o melhor de tudo é você conseguir aplicar o que você lê, tá? Tem que colocar em prática. Às vezes você fica se entupindo de conhecimento, mas não executa, então não faz sentido, tá? Esse livro, ele é mais técnico, mas eu super recomendo para vocês. O título do livro é O Princípio 80-20, o nome do autor é Richard Koch. Princípio 80-20, Richard Koch, tá? Deve ter versão digital dele, tá, gente? Pra quem consegue ler no celular. Nós temos o programa Venda Mais Seu Artesanato, que está com as inscrições encerradas, agora só ano que vem. Nós temos o curso do WhatsApp, tá? Onde eu ensino as ações, essa ação que eu fiz ontem, que eu vendi
R$ 526, R$ 1.000, né, em um dia. Eu ensino todas essas estratégias no meu curso de WhatsApp, tá? O valor precisamos confirmar aí, mas também dá para parcelar. É um investimento que você tem um retorno em uma ação, você já tem um retorno aí. Nem precisa da ação toda. Essa daqui daria para comprar, deixa eu ver. Essa daqui daria para comprar 5 cursos do WhatsApp. É um valor super acessível, tá? Quem quiser saber informação sobre o curso do WhatsApp, tá bom? Manda um direct que a gente a gente manda alguns detalhes para vocês, tá? Mas é um investimento que realmente vale muito a pena. Meninas, então é isso. Eu espero vocês na próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.